Muito boa noite. Bruhim Abaim. Sabe que outro dia eu estava passeando com minha filha, alguns dias atrás, ela falou para mim uma frase muito interessante. Falou: Aba, quem inventou as férias? Aí eu falei, boa pergunta. Ela fez uma segunda pergunta, falou, mas Aba, na tua época também tinha férias? Eu falei, tinha férias. Então, pessoal, eu queria começar com vocês. Eu vi uma história que me chamou muita atenção. Vou contar um pedacinho da história para vocês e o resto da história eu conto daqui a pouquinho. Sabem que o meu sangue Halabi viu uma história hassídica muito interessante. Vou contar para vocês uma história que eu vi. Na verdade é o seguinte, sabem que a gente esteve dentro da história do nosso povo, faz mais ou menos 200 anos atrás, começou um grupo de rebes hassídicos. Então, esses rebes todos, eles tinham o nome da cidade de onde eles vieram. Então, o Rebbe de Satmar, porque ele chama assim, não é que esse é o nome dele, porque ele veio de Satmar e daí por diante todos os outros rebes. Então, olha que interessante, um dos rebes famosos de 1800 é chamado Divrei Chaim. Divrei Chaim, na verdade, é o nome do livro dele. É o Rebbe ele chamava Rev Chaim Auberstam, tá bom? Ele é fundador da Hassidut chamado Tzanz. Em Israel, especialmente, ela é muito conhecida. Então, esse Divrei Chaim, 1800, ou que é o nome do livro dele, o Rav Chaim Auberstam, Zichron Libracha, a mesma pessoa, ele, só para vocês conhecerem, na verdade, a história da vida dessas pessoas é interessante. Ele teve uma vida um pouquinho conturbada, teve que casar algumas vezes, porque perdeu a esposa, mas ele teve familiar dele, só para a gente se localizar um pouquinho, tem uma Hassidut gigante chamada Bobov. Se você for em Boropar, por exemplo, na hora da escola, você vê um monte de escubas, aquele ônibus amarelinho, saindo um atrás do outro, tudo escrito em Yiddish, mas é dezenas, centenas e milhares de pessoas. É uma Hassidut gigante. O Rebbe de Bobov, Rev Shlomo Halberstam, é família desse Divrei Chaim do primeiro Rebbe de Tzanz, tá bom? Só para a gente se localizar um pouquinho. Esse Divrei Chaim, que é o Rebbe de Tzanz, ele tinha um neto. O neto dele também virou um Hassid, um Rebbe. Eu não conhecia essa Hassidut, de novo, presta atenção, porque cada cidadezinha tinha um Rebbe antigamente. E o Shtetl, a cidade lá, era igual uma rua hoje em São Paulo, uma rua em Nova York, quer dizer, era um bairro lá, uma cidadezinha, era uma rua, que nem hoje. Então, esse Divrei Chaim tinha um neto. O neto dele teve uma Hassidut chamado Kalitcher. Ele veio de Kalitcher, da Lituânia. Então é chamado Rebbe de Kalitcher. E qual é a história? Pessoal, ele contou a seguinte história. Falou que uma vez, quem na verdade é o pedestal de quase de todos os Rebes, o primeiro é o chamado Baal Shem Tov. Então olha que história bomba, pessoal, é o seguinte, uma vez o Baal Shem Tov estava com muito frio. Tudo isso quem contou foi o neto do Rebbe de Tzanz, que é esse Kalister Rebbe. Então, uma vez, o Baal Shem Tov estava muito frio, era Sukkot, ele não queria dormir sozinho na Sukkah. Ele falou, se eu dormir sozinho na Sukkah, eu vou ficar incomodado e não vou cumprir a mitzvah, tem que estar tranquilo. E não achou ninguém que queria dormir com ele na Sukkah, não sabia o que fazer. De repente ele foi, procurou, ele viu um Yehudi e falou, esse Yehudi eu acho que eu consigo convencer a dormir junto comigo na Sukkah. Ok. Só que ele viu que o Yehudi parecia negociável, mas não estava querendo ir para a Sukkah. Até que ele chegou para o Yehudi e falou o seguinte, olha, se eu te prometer metade do meu Olam Haba, disse o Baal Shem Tov para esse Yehudi, você dormiria na Sukkah comigo nesse dia frio? Aí ele falou, mais ou menos, está muito frio. Falou, e se eu te prometer Ashirut, disse o Baal Shem Tov para esse Hassid, você ficar rico. Aí ele falou, está melhorando. Continua a negociação que talvez eu vou. Até que ele falou, olha, eu vou te dar, então vamos fazer assim, eu vou te dar metade do meu Olam Haba, uma parte do meu Olam Haba, não falou metade, uma parte do meu Olam Haba, riqueza, filhos bons. Quando ele escutou isso, esse Hassid falou para o Baal Shem Tov, negócio feito. Lembrem que era muito frio. Ele foi lá e tudo isso, esse Rebbe de Kalitcher estava contando num Tish. Tish é um get-together que os Hassidim fazem.
E aí, de repente, o que acontece, pessoal? Um tempo depois, esse Hassid que foi com o Baal Shem Tov na Sukkah, passou muito frio e ele ficou doente. Então o Baal Shem Tov foi visitar ele. Falou para ele, olha, eu queria agradecer que você veio comigo na Sukkah e eu queria pedir um favor para você. Esse Hassid falou, sim, o que você quer? O Baal Shem Tov falou, eu queria que você abrisse mão da promessa do Olam Haba, de não sentar comigo no Olam Haba. Aí ele falou para ele, mas como é que é? Ele falou, olha, se você abrir mão da promessa que eu te dei do Olam Haba, eu garanto para você, os filhos tal, mas eu garanto que você vai ter uma vida longa de verdade. Não é pouca coisa, vai ter uma vida saudável e longa de verdade. Esse Hassid falou, uma vida longa de verdade, garantida, eu aceito. Beleza. O Rebbe contou essa história e continuou o Tish cantando lá e o Tish continuou rolando. Depois do Tish, um dos Hassidim foi para o Rebbe que estava contando essa história, esse Karitch Rav, e falou para ele, Rav, o Hassid fez certo ou não? Ele abriu mão do Olam Haba dele, que o Baal Shem Tov tinha prometido para ele, em troca de ganhar Arichut Yamim, uma vida mais longa. Mas está certo isso ou não? Antes de responder para vocês, eu fiquei muito na dúvida quando escutei a história e parei ela aqui. E eu queria abordar o tema de hoje e daqui a pouco a gente volta para a resposta, pessoal. Se esse Hassid fez certo ou não. É o seguinte, eu fiquei pensando de verdade, alguns dias, qual é o maior resource, qual é o maior recurso que o ser humano tem? O maior recurso que a gente tem. Na verdade, a gente até encontra, tem muitas coisas. Ser humano, não estou falando de um ser humano tzadik ou não tzadik. Qualquer ser humano do mundo, Yehudi, não Yehudi, alto, baixo, homem, mulher, independente. Qual é o maior resource que uma pessoa, o maior recurso que uma pessoa pode ter? Eu fiquei procurando um pouquinho, pessoal, obviamente que tudo que vocês devem estar imaginando também é verdade, mas eu acho que tem um muito importante, sem desmerecer os outros, vamos dizer, não sei se é o maior, o único maior, mas está lá em cima com certeza da pirâmide, é o seguinte, a gente sabe que tem uma categoria de pessoas, alguns poucos indivíduos que eles estão isentos de qualquer tipo de mitzvah. Quem são esses indivíduos? A Gemara fala muitas vezes, a Mishnayot fala muitas vezes, são 3 indivíduos, Heresh, Shoteh e Katan. Heresh é uma pessoa surdo-muda, Heresh Shoteh, vamos traduzir, esses dois é um indivíduo só, vai. É uma pessoa surdo-muda, uma pessoa que infelizmente não tem capacidade mental, né? Alguém que não tem capacidade mental, vamos chamar assim, e um Katan, uma criança, até ele ter bar mitzvah ou ela ter bar mitzvah. Essas duas pessoas, vamos resumir assim, pessoa incapacitada mentalmente, coitado, ou uma pessoa que ele é uma criança, ele está isento de todas as mitzvot do mundo, todas. Por exemplo, tem 9 pessoas e ele não tem minyan. Tem um casamento, a gente precisa de 2 testemunhas, ele não conta para testemunha. Alguma coisa que uma mulher possa testemunhar, e tem coisas que a mulher sim pode testemunhar, se ela é uma criança, ela não testemunha. Depois que virou adulta, ou ele virou adulto, sim. Agora a Gemara fala uma coisa interessante, qual a definição desse Heresh? Como é que eu sei se alguém é um Heresh? É um pouco subjetivo isso. Heresh é uma pessoa incapacitada, né, intelectualmente. Como que eu sei se essa pessoa é Heresh, Shoteh, ele é bobo, vamos chamar assim em português. Como que eu sei isso? Tem um jeito de definir? Teste de QI? Psicólogo? Quem vai definir isso para a gente? Então a Gemara fala para a gente uma definição muito curiosa. A Gemara fala no Tratado de Hagigah, na página 4a, o seguinte: Eis é o Shoteh, quem é essa pessoa que é um Shoteh, que ele é um bobo, vamos chamar assim com respeito, e essa pessoa está isenta de todas as mitzvot? Ameaved kol mashinot nimlo. Você dá uma coisa para ele, ele joga fora. Por exemplo, você dá uma moeda para ele, ele joga. Se dá uma pedra para ele, ele guarda. A pessoa que não tem discernimento, ele é chamado Shoteh, ele não completa minyan, e todas as outras leis que precisa de um adulto. Eu fiquei pensando, uau, quer dizer, uma pessoa que a gente dá para ele alguma coisa, ele joga, esse é chamado um Shoteh, ele é um bobo, e não serve, não é chamado um ser humano para poder, no quesito de mitzvot. Obviamente, com todo o respeito, sem desmerecer Haz Shalom ninguém, porque cada Neshama que está no mundo tem sua razão de ser, e quem somos nós para saber qual Neshama é melhor. Mas isento de mitzvot é um fato, Allah fala. Então olha que interessante,
Eu fiquei pensando, a maior parte do tempo que a pessoa tem durante a vida dele, se a gente observar a olho nu, não precisa de microscópio, a pessoa fica rodando sobre o dinheiro. Né? Ele está, por exemplo, a pessoa está no trabalho, obviamente, ele está preocupado com o dinheiro, a gente espera, né? Se a pessoa escuta uma notícia no jornal, ele já escuta de alguma empresa, ele fala, opa, tem ações lá, ele já está ligado, se ele não tem, talvez ele vai querer ter, e comprar ou vender. Ele vai no CNIS, Shabbat, mesmo que não deveria ser assim, ele quer escutar alguma oportunidade de alguma coisa. Então a pessoa está sintonizada, porque de verdade, make sense, né? A parnassá é uma responsabilidade do homem, então a pessoa precisa estar preocupada. Então grande parte do dia, se a gente olhar quantas mensagens a pessoa tem no celular dele, quantas tem a ver com a parnassá da pessoa, o sustento da pessoa, a gente vê que são muitas. Porque de fato, o dinheiro ocupa grande parte do tempo e do espaço emocional da cabeça da pessoa. Agora, como chama dinheiro em hebraico? O pessoal, zuz. Por que a Gemara pergunta por que chama zuz? Zuzim. A Gemara fala porque zaz, um compra, o outro vende. Quando um ganhou na bolsa, o outro perdeu. Quando um comprou um apartamento barato, o outro teve que vender barato. Então, sempre zuz, o dinheiro vai e ele volta. Daí que a Gemara fala que o dinheiro na Gemara é chamado de zuz, porque ele vai e volta. Agora, de novo, o dinheiro ele é muito importante, mas tem outro resource que ele vai e nunca mais volta. E não é chamado zuz. Qual é o outro resource? Pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre ele hoje à noite. É o tempo. O tempo a gente dá menos importância, mas o tempo nunca mais volta. O cara fala, puxa vida, alguém longe da gente, tá bom? Tinha tal negócio e eu perdi. Talvez amanhã você vai ganhar a Bezat Hashem em dobro, Habibi. E vai rir, vai gargalhar da situação. Mas o tempo, e a gente fica preocupado, mas o tempo que passa, não sei porquê, o ser humano, ele não se preocupa tanto. E o tempo nunca mais na vida volta. Um bebê, enquanto engatinhava, ele vai, Bezat Hashem, começar a andar. E ele nunca mais voltar a engatinhar. Uma criança que gostava de andar de bicicleta, ele gosta de andar de bicicleta. Mas ele vai querer andar de moto, depois de carro, depois de foguete. Mas não vai mais andar de velotrol. O tempo nunca mais na vida volta. Talvez, se não é o resource, é um dos mais importantes que tem. E olhem que curioso, eu comecei a olhar para a Torá Kedoshá, eu vi uma coisa que me assustou de verdade para o bem. Olha que legal. A primeira mitzvah que foi dada ao povo Yehudi, a primeira mitzvah, como um grupo, é chamada Kiddush HaChodesh. O que é Kiddush HaChodesh? Todo Rosh Chodesh, dois testemunhos vão, de uma forma bem sucinta, eles falam, nós vimos a lua nascer, e hoje é o primeiro dia do mês. Então, conforme o testemunho dessas pessoas, a gente aceita eles, e aí vão ter os Hagim, por exemplo, Sukkot é dia 15 do mês de Tishrei. Para ter dia 15 tem que ter primeiro dia 1. Quando que eu sei que é dia 1? Conforme o Kiddush HaChodesh, quando proclamarem Rosh Chodesh. Isso depende de duas testemunhas. Se eles virem hoje, vai ser hoje, se não vai ser amanhã. Olhem que interessante, essa foi a primeira mitzvah que Hashem deu para o povo Yehudi. O Sforno, que é um dos comentaristas do Chumash, fala algo muito interessante. Fala, Mikan ve'eilach, a partir de hoje, que você recebeu a Torá, Yu HaChodashim Shelachem, os meses dependem só de vocês, vão ser seus. Povo Yehudi. Lasot Bahem Kirtzonechem, para você fazer, povo Yehudi, o que você quiser. Se você proclamar que hoje é Rosh Chodesh, vai ser hoje, senão vai ser amanhã. Isso muda quando vai ser Yom Kippur, quando vai ser Sukkot, quando vai ser Purim, todas as festas e todo o calendário judeu. Agora, eu fiquei pensando, olhem que bomba, pessoal, que saiu daqui. Quando nós saímos do Egito, a gente entrou no Egito como escravos e saímos como pessoas livres. Olhem que bomba, nunca tinha pensado assim, nunca tinha visto isso. Para mim, uma pessoa livre era uma pessoa que estava sem algema. Até hoje, ou até alguns dias atrás, quando estava preparando algumas horas desse shiur. Mas a Torá fala para a gente, você saiu do Egito, o Habib Hashem falou, vou te dar uma primeira mitzvah. A primeira mitzvah é que agora você domina o tempo. O que quer dizer isso? A tradução da palavra Benei Chorim, livre, de acordo com a Torá Kedoshá, qual que é? Você tem controle do tempo. Em contrapartida,
Quando você estava no Egito, o que você era? Escravo. E qual o problema de ser escravo? Em especial, que alguém manda no seu tempo. O faraó falava para a gente: acorda, hoje 3 da manhã. Todo mundo tinha que acordar. Agora você vai trabalhar, todo mundo tinha que trabalhar. Agora você vai pescar, todo mundo ia pescar. Agora você vai andar de ponta cabeça. O faraó, ele controlava o tempo, o dia de cada um de nós. Ou seja, o problema de ser um escravo em especial não é que eles estavam no Egito e não podiam ir para Miami para as férias. Eles não podiam sair da fronteira. A diferença entre um escravo e não é que um escravo não, assim que a Torá define para a gente a primeira mitzvah da Torá Kedoshá, um escravo é uma pessoa que não tem controle do tempo dele, está subjugado a alguém, e uma pessoa livre é uma pessoa que ele está com o tempo na mão dele. Essa é a definição da Torá de uma pessoa livre e um escravo. Para mim foi novidade, nunca tinha visto isso na minha vida. Ou seja, quando a Kadosh Baruch Hu falou para cada um de nós: você vai ter 120 anos de vida bem-vindos ao Bezat Hashem. Isso se traduz em 43.800 dias. Cada um desses dias nunca mais vai voltar. Esse é um resource, talvez, sem desmerecer o dinheiro, maior do que o dinheiro. Porque o dinheiro volta, Bezat Hashem, e volta em dobro, em triplo, em milhares de vezes. O tempo, a maior pessoa do mundo, o maior sábio, o maior ignorante, independente de quem for, o tempo nunca mais volta na vida da pessoa. Inclusive, tem um midrash curioso, ele é trazido em alguns livros, eu vi ele no Mirtav Melial e vi uma vez em nome do Rebbe de Ger, os dois fazem a mesma pergunta. Está escrito que Rebbe Akiva, assim diz o midrash, ele estava dando shiur, e às vezes quando ele via que um aluno começava a pescar, dormir, bater a cabeça na mesa, então Rebbe Akiva contava esse midrash. Qual que era o midrash? Que Esther, a Malká, Purim, teve 127 províncias que ela governava, assim diz o Midrash. E ela viveu 127 anos, assim diz o Midrash. E aí Rebbe Akiva, sempre que via os alunos dormindo, ele contava isso. Pessoal, eu se escutasse isso, provavelmente ia dormir mais fundo ainda. O cara está indo dormir, vou te contar uma coisa que vai te fazer acordar. O quê? Esther Malká teve 127 províncias que ela era dona, muito mais do que o presidente dos Estados Unidos só tem uma, ela teve 127 províncias no mundo inteiro, quase que era o mundo inteiro, assim fala em Megillah, e ela viveu 127 anos. Então eu pergunto o Mirtav Melial e o Rebbe de Ger em lugares diferentes, como isso fazia os alunos acordarem? Olha que interessante, ele falou o seguinte, olha, eles falam o seguinte, se você pegar 127 países que ela mandava sobre, Esther, e tinham 127 anos, provavelmente dá uma média de um país por ano que ela conquistou durante a vida, mesmo que ela não viveu no palácio, tudo isso, mas... Então, se a gente for ver quanto vale um mês provavelmente vale uma região já de um país. Um dia vale talvez uma cidade daquele um país. E um segundo vale talvez um bairro. Então, Rebbe Akiva, quando viu os alunos dormindo, falou: Habibi, cada segundo de Esther Malká valia um bairro que ela ia conquistando. Porque o Midrash falou para a gente que ela viveu 127 anos e por isso ela conseguiu dominar, ter poder total sobre 127 países do mundo. Então, Rebbe Akiva fala para eles: olha, quanto vale cada minuto? Cada minuto vale milhões. Muito mais do que milhões, porque milhões vão, são bem gastos e Bezat Hashem, Hashem manda de volta. O tempo da pessoa nunca mais volta. Não é à toa que um dos homens que mais revolucionou o mundo inteiro na história da Torá Kedoshá, e no mundo mesmo, foi Avram Avinu. Qual foi o louvor de Avram Avinu? Avram Avinu estava indo falecer, e aí Hashem precisa fazer um espelho para Avram Avinu. Imagina falar palavras sobre Avram Avinu. O que já tem para falar sobre um homem desse? Falar que ele trouxe pessoas para a Torá, que ele difundiu o monoteísmo. Hashem resumiu toda a vida de Avram Avinu em poucas palavras, com respeito. Ve'avraham zaken bayamim. O resumo de Avram Avinu, olhem que bomba, é que é um homem que usou seu tempo. Só isso nada, Habibi. Isso é a maior coisa do mundo. Alguém que usa o tempo dele da melhor forma possível, cada um com seu potencial, que mais Hashem pode pedir dessa pessoa? Esse é o maior louvor que tem. Usar o tempo de uma forma produtiva. Eu vi uma história para a gente ver
como que o pessoal pode transformar o tempo dele em algo eterno. A história verdadeira, o telefone toca na casa de uma família e o nome da família, só o nome que não é verdadeiro, tá? Tem nomes famosos aí no mundo, Rabinovitz, pegaram, então é um nome famoso, mas o nome da família não é verdadeiro, mas a história é 100% verdadeira. Então, eu vi no livro lá, colocaram Rabinovitz, eu vou repetir, mas a história verdadeira só o nome que não, mais uma vez. Então, a Tzalá liga e fala, olha, tá tudo bem. Como assim? A Tzalá não liga no meio da noite para ninguém para falar que está tudo bem, mas seu filho teve um acidente e ele se machucou um pouquinho. Então os pais ficaram, obviamente, desesperados. E o que quer dizer que está tudo bem? Fizeram 1000 perguntas, mas o indivíduo da Tzalá falou, por favor, né? Vem até o hospital. Eles foram para o hospital, correndo e assinaram a papelada que tinha lá para a responsabilidade do filho, etc. e tal. E aí o filho fez uma operação, que ele se machucou num acidente de carro. E aí o médico falou, olha, é muito importante para a recuperação do seu familiar, do seu filho, que vocês se mantenham calmos, porque se ele vê vocês calmos, ele vai ficar mais tranquilo, vai se recuperar melhor, senão ele tende a não se recuperar tão bem. Ok, esse cara falou assim, o pai falou, como é que eu posso ficar calmo no momento que meu filho está numa cirurgia, eu nem vi o que aconteceu com ele, eu só entrei para assinar papelada, ele já está lá dentro. Então o pai desceu no hospital e dentro de muitos hospitais tem uma sala de reza. Só que nesse hospital, como em alguns outros tem, uma pequena sinagoga. Então o pai pegou, falou, uau, como eu vou ficar calmo aqui? Como eu vou conseguir ficar calmo? Então esse homem, pai da criança, abriu e falou, deixa eu ver o que David HaMelech tem a me dizer. Ele abriu uma página aleatória do Tehillim. E ele abriu no Mizmor Ain Gimel, 73 do Tehillim. Ele começou a ler o Mizmor Ain Gimel, 73, até que ele chega, ele conta no Pasuk Hav Gimel 23 desse mesmo perek, desse mesmo capítulo, e lá está escrito o seguinte, Vani tamid imach, Hashem, David HaMelech contando, né, que eu, maiúsculo, Hashem falando, estou sempre com você, David HaMelech, Achasta beyad emini, segura na minha mão direita. Na hora que ele falou essa frase, o pai falou, uau, de verdade Hashem falando comigo, eu estou com você, eu abri um perek aleatório, olha o passuco que eu estou lendo, eu estou com você, Hashem dizendo, segura na minha mão direita. Esse homem, queridos, encalhou, no bom sentido, naquele passuco, e ele conta que ele ficou repetindo aquele passuco na frente do Aron HaKodesh, daquele pequeno Aron HaKodesh no hospital, durante 1 hora, o mesmo passuco. Ve'ani tamid imach. Eu estou com você. Achasta beyad emini. Segura na minha mão direita. E repetiu 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Depois ele sobe, porque o médico falou que depois de um certo tempo tinha que subir, ele sobe, e o menino foi tendo a recuperação e foi melhorando com o tempo. Até que esse pai estava com um filho já no quarto normal, já saiu da UTI, da semi-intensiva. Ele está andando no corredor, já quase que indo embora com o filho no último dia, aparece um senhor de kippah do outro lado do corredor e começa a andar em direção a ele e fala para ele, olha, eu quero te agradecer. Aí o pai olha para trás e fala, não deve ser comigo. Aí esse senhor fala para o pai da criança, fala, eu quero te agradecer. Ele fala assim, acho que você está se confundindo, desculpa, eu estou cuidando aqui do meu filho que chegou aqui faz 2 semanas, não tenho que me agradecer. Eu tenho que agradecer a Hashem, porque o filho ficou bom, mas você não tem que me agradecer a nada. Ele falou, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou no hospital aqui também faz umas 2 semanas. E eu estava com um problema, eu estava com um futuro bastante duvidoso, eu estava muito chateado. Não sabia mais o que fazer da minha vida, os médicos não estavam dando nenhuma perspectiva boa para mim. Teve um dia que eu entrei aqui na sinagoga aqui desse hospital. E eu cheguei lá, e para o meu susto, eu quase desmaiei, eu vi que tinha uma pessoa dentro da sinagoga, porque normalmente esses lugares são vazios, né? Entrei na sinagoga e tinha uma pessoa lá apoiada no Aron HaKodesh. Falei, não pode ser verdade. Eu fiquei quieto atrás, olhando assim, e eu vi essa pessoa repetindo o mesmo passuco, o mesmo verso. Eu fui procurar o passuco, fui ver o que estava falando. Uau! Eu realizei para mim mesmo que tinha um Yehudi lá, falando um passuco,
que eu não era o único Yehudi naquela situação, e tem mais algum na mesma situação, que você estava falando algum passuco que Hashem está segurando na mão direita, segura na mão direita de Hashem. Eu vi que eu não estava sozinho. Naquela mesma noite, eu voltei para o quarto e falei para minha esposa do hospital, olha, puxa vida, eu vi uma pessoa sincera, nós precisamos fazer alguma mudança na nossa vida. É um sinal de Hashem isso. É impossível que eu vim parar no hospital e vi justo isso nesse mesmo momento que eu entrei lá. Eu voltei para casa e fiz algumas mudanças. E eu queria te contar que essa kippah que você vê hoje na minha cabeça é fruto de há 2 semanas atrás eu ter visto a sua sinceridade lá embaixo no Aron HaKodesh, na sinagoga aqui desse hospital. Isso é transformar 1 minuto em eternidade. Quando a gente usa 1 minuto bem usado, pessoal, com a ajuda de HaKadosh Baruch Hu, em situações Bezat Hashem agradáveis, e a gente impacta outras pessoas, mesmo se não impactar mais, quando impacta ainda mais, a gente quando muda alguém, transformou aquilo em eternidade. O Yehudi tem o poder de controlar o tempo, se ele quiser ser Ben Chorin, livre, essa é a definição de uma pessoa livre, e transformar 1 minuto em não 1 ano, não em 100 anos, não em 1000 anos, em eternidade, pessoal. Não é à toa que o nosso povo é chamado Am HaNetzach, povo eterno. Fiquei pensando, por que o nosso povo é chamado povo eterno? Só porque ele vive em situações adversas e está aqui até hoje? Eu acho que é muito mais do que isso. Porque nós conseguimos pegar minutos e transformar isso em horas, anos, séculos e eternidade. Olha que interessante, quanto vale 1 minuto de acordo com a Halakha. Olha quanto é Kadosh o tempo dentro da Torá Kedoshá. A Gemara em Barachot, que o Daf Yomi acabou de passar, fala para a gente que a gente não lê todos os dias Parashat Balak. A gente só lê Parashat Balak quando? Quando é semana de Parashat Balak. Mas a Gemara conta para a gente que nós deveríamos ler um tomo de Parashat Balak todos os dias na reza. Todos os dias, igual a gente faz Shema Israel, faz Baruch Shema, deve ler todos os dias Parashat Balak. Pergunta a Gemara, então, se é tão importante fazer Parashat Balak por alguma razão que a Gemara lá traz, por que então a gente não lê Parashat Balak todos os dias na reza? Não é parte do Sidur? Diz a Gemara, Tircha de Tzibura. Já é demais. A reza vai demorar muito. Como assim vai demorar muito? É importante. Sim, é importante, mas não tanto para demorar tanto. Por quê? Porque o tempo de um Yehudi, ele vale mais do que ouro, não ouro. Por isso que Shabbat se lê 7 aliot, e dia de semana se lê 3 aliot, e não pode se ler 4 aliot. Por quê? Eu quero adicionar mais uma aliá. Vai ficar querendo. Por quê? Porque segunda e quinta, diz a Gemara para a gente, são dias que as pessoas precisam trabalhar. Mas mais uma aliá são mais 2 minutos. Sabe quanto vale 2 minutos? Por isso que é proibido adicionar uma 4ª aliá na segunda ou na quinta, por exemplo. Isso é chamado Tircha de Tzibura. É isso mesmo. Quando a gente vai num casamento e tem 45 minutos de tolerância, é isso mesmo, espetacular. E mais de 45 minutos de tolerância é Tircha de Tzibura. É isso mesmo. Isso mesmo. Inclusive, pessoal, esperar um Rav para recomeçar a Hazará da Amidah. Por exemplo, terminaram a Amidah, a gente tem o costume de esperar o Rav para começar a Hazará, a repetição da Amidah. Por que se pode fazer isso? A única razão que a gente pode esperar o Rav, sabe por quê? Porque está escrito na Halakha. O Kaf HaChaim traz que a gente costuma, por respeito, a esperar o Av Bedin, o chefe do Bedin, ou sei lá, o Rav da sinagoga, quem for. Por quê? Mas e o tempo das pessoas? Diz o Kaf HaChaim, assume-se que as pessoas, mochalim al kevodam, abrem mão em respeito ao Rav. Se não fosse por isso, seria proibido em respeito ao tempo do kahal da congregação. Por isso, ainda assim traz o Kaf HaChaim, o Rav, quando está rezando lá na frente, tem que ser, não pode demorar tanto. Porque não está escrito que ele precisa pular palavras e terminar a Amidah junto com Fórmula 1. Mas ele não pode demorar muito. Por quê? Porque está escrito que Rabi Akiva, quando rezava 100 minyan, demorava muito. Quando Rabi Akiva rezava no Beit HaKnesset, ele era mekatzer. Por quê? Porque ele sabia que as pessoas estavam esperando ele para recomeçar a Hazará. E ele falou, olha, o tempo das pessoas é santo, mais do que o dinheiro, porque o dinheiro volta e o tempo nunca mais volta. Eu fiquei pensando, se o tempo é tão valioso, pessoal, e a gente consegue transformar minutos em eternidade, eu queria contar para vocês
o que é parte do nosso povo, o que tem dentro do sangue de cada um de nós que está escutando o shiur. Minha filha me contou anteontem essa história, eu chorei quando escutei de verdade. Se alguém entender a história, não é porque a história é comovente, mas tenta viver a história, queridos. Espero que a Hashem dê a chance de eu transmitir ela direto para vocês, de uma forma sensata. Um casal de russos que morou em Israel durante muitos anos, num belo dia, ou não tão belo, o marido foi para o Olam Haba, cessou de viver nesse mundo, e a esposa falou, eu quero falar algumas palavras sobre meu marido. E aí fala no Beit HaKnesset, sabe, é um pouco difícil, a mulher vai subir lá falar no palco, no púlpito, a gente não costuma ver isso. Mas o Rav falou, puxa vida, aqui a gente não está falando de uma mulher, a gente está falando da mãe, da esposa, melhor dizendo, do falecido, tem que ter respeito aos sentimentos dela. Então, essa mulher subiu no púlpito e falou as seguintes palavras, olha, todos vocês sabem que a gente morou na Rússia e morou algumas dezenas de anos em Israel. Todo mundo sabe que a gente não teve filhos. Vocês devem estar imaginando que a razão é alguma incompatibilidade entre eu e meu marido, ou entre meu marido e eu, falecido. Eu queria contar para vocês uma coisa curta que eu acho que isso resume meu marido. Quando nós morávamos na Rússia, a gente não tinha a possibilidade de ir no mikve. E a única razão que nós não temos filhos é porque meu marido nunca tocou o dedo em mim durante dezenas de anos que nós morávamos na Rússia, porque não tinha como eu ir no mikve. E quando eu cheguei aqui em Israel, eu já era um pouco mais de idade, e meu marido também, e por essa razão nós nunca tivemos filhos. E desceu do púlpito. Uau! Isso é Am HaNetzach, pessoal. Isso é transformar uma vida e uma eternidade. Um homem e uma mulher casados, 100% de acordo com o Halachá, no mesmo quarto, na mesma casa, com as portas trancadas, meu marido nunca tocou em mim porque não tinha mikve. Não um dia que ele foi passar o fim de semana em Paris. Não tinha como ir no mikve. Era a Rússia comunista, não podia ir. Meu marido nunca tocou em mim. Uau, que esped. Que esped de Am HaNetzach, de povo eterno. E falando em tempo, eu fiquei pensando bastante, eu queria conduzir a fase do shiur final aqui, a gente está falando de tempo hoje, queridos, que a definição de liberdade é controlar o tempo, e definição de escravidão, como a gente mencionou no começo do shiur, é que do Shachodesh, que antes o faraó controlava o tempo e depois o tempo foi dado nas nossas mãos, é isso que define a saída do Egito, muito mais do que tudo, assim diz o Sforno para a gente, como mencionei para vocês anteriormente. Fiquei pensando, a nossa geração tem a maior brachá do mundo. Eu lembro que para fazer passaporte, alguns anos atrás, quando eu era pequeno, ou você ficava na fila às 5 da manhã, ou um pouco antes ainda, ou se você tinha sorte, você deixava alguém na fila, pagava para ele, trocava de lugar com ele e ficava mais algumas horas para fazer o passaporte. Hoje em dia, para fazer o passaporte, você agenda 9h15, chega lá 9h10, 9h15, vai fazer o passaporte e vai e volta. Tem um pouco de fila? Talvez tenha, mas muito menos do que antes. Não sei que você vai, talvez, logo antes das férias, é um pouco pior, mas faz no visto, mesma coisa. Fila no banco? Como assim, banco? Só se for da praça. Quem vai no banco hoje em dia? Banco? É tudo online. Quem mais vai no banco? Se a gente perguntar, faça um teste em casa, para as esposas, em qual agência ou em qual banco vocês têm conta, talvez elas nem sabem, porque nunca foram no banco. De fato, quem vai no banco hoje em dia? Né? Alguém precisa mandar uma carta para alguém. Como assim carta? Meu amigo, em 12 segundos você escreve alguma coisa, aperta send. Não aperta send, desculpa, você clica num botão virtual e a mensagem chegou aonde precisa chegar. Ninguém vai no correio retirar nada, mas hoje em dia o correio vem até a gente quando é que tem correio, não é? Carro, a gente está na geração Tesla, para com isso, carro. Eu tenho certeza que os nossos netos, ou um pouquinho mais para frente, com certeza, vão falar para você, vovô, ou dido, bisavô, é verdade que quando você ia para a escola você tinha motorista, ou tua mãe dirigia o teu carro, ou teu pai dirigia o teu carro? Você falou, por quê? Fala, como assim, por quê? Porque hoje em dia tem o Tesla, você anda, né? E aí ele dirige, ou qualquer outro modelo que apareça por aí daqui a pouco, que ele dirige sozinho, sem motorista, né? Eu sempre pensava, quando era pequeno, que a geração Jetsons, lembram? Lembram dos Jetsons? Lembram do George? Não, né? Como chamava o filho, Elroy, né?
E tinha o patrão, né? Mr. Spacely, né? Bom, então, babá eletrônica, é isso mesmo. Eu sempre achava que a geração Jetsons, meus queridos, ela era algo completamente utópico. É verdade. Pessoal, ficção científica. Se vocês procurarem no Rav Google, escreva Jetsons no Rav Google. O Jetsons foi introduzido ao mundo em 1962. De verdade, ele é categorizado como ficção científica. Mas daqui a pouquinho alguém vai passar uma borrachinha lá e vai transformar aquilo em realidade. Eu não tenho dúvida que não falta muito, né? O tempo, a gente tem muito mais tempo livre do que eles, porque antes eu não preciso mais ir no banco, não preciso mais mandar carta, fazer passaporte é mais fácil. Você quer ir para algum lugar? Você aperta um botãozinho, em 3 minutos tem um carro te esperando aonde você estiver. É um serviço de táxi, de Uber, do que você for. Você quer black, white, yellow, o que você quiser. Então, a gente tem mais tempo do que nunca. Como eu provo isso para cada um de nós e para mim mesmo? A pessoa é capaz de ver 200 filminhos de WhatsApp por dia. Se ele não tivesse tempo, ele não conseguiria ver nada disso, né? Quantas séries dá para ver? Séries? Para com isso, séries. São temporadas, Rabino. Você está desatualizado. É um monte de séries, de episódios, de temporadas. Na minha época, filme era 1h50, 2 horas, e aquele de 3 horas já era o Hagomel. Hoje em dia, são horas e horas e horas e horas e horas. Então, certeza que a gente tem tempo para ver tanta coisa, tantos likes e ter tantas propagandas de tanta gente. Alguém foi lá e pintou a unha de amarelo, eu já estou sabendo no mesmo minuto, daí por diante. Então, a gente tem muito mais tempo do que nunca. Eu vi um artigo, uma revista conceituada, que estão até falando que, por um lado, a gente tem muito tempo, é verdade, mas por outro lado, muito curioso, a gente não tem mais muito tempo, porque quando a gente escuta alguma coisa, ou pode ser um filme, ou qualquer coisa que a pessoa veja também, ele coloca na velocidade de 1,25, 1,5, 2. A gente tem tempo, mas ao mesmo tempo não tem tempo. Se você pedir para uma criança ou para um adulto ler 4 páginas, ele vai falar, ele vai ler as primeiras 3 e as últimas 3. Um áudio de mais de 30 segundos no WhatsApp, 45, 1 minuto já não vai ninguém mais escutar. A gente tem tempo, mas ninguém tem mais paciência. Tem muito tempo, às vezes a gente não tem mais paciência para quase que nada. Inclusive, olha que interessante, como chama um réptil na Torá? Em hebraico, como chama réptil em hebraico? Sheretz, né? Sheratzim é uma das comidas que a gente não pode comer réptil, lagarto, crocodilo. A quem vai comer crocodilo? Vai para Campos do Jordão, está cheio de crocodilo, né? Já foram? Tem restaurante chamado Crocodilo. Então, é uma coisa famosa, mas um Yehudi não pode comer crocodilo. Répteis. Olha que interessante, pessoal. Estava nas férias estudando um pouquinho, e tem quem explica, obviamente que esse não é a tradução literal, mas vale aqui a deixa. Sheratzim são répteis, é uma abominação, o Yehudi não pode comer isso. Sheratzim vem da palavra sheratzim, que correm. Hashem está ensinando para a gente, olha, se o Yehudi está sempre correndo, aquela ansiedade, afoito, que nós não controlamos o tempo, nós somos levados pelo tempo, isso é sheratzim, é errado. O Yehudi tem que saber, poxa vida, será que o tempo me leva ou eu controlo o meu tempo? Essa é a definição de um Ben Horin. Eu vi uma charge outro dia, que tinha uma criança olhando para o pai e para a mãe sentados no sofá, obviamente que os dois não estavam falando com outros, mexendo no celular, e a criança fala para o pai e para a mãe, pais, quer dizer, pai e mãe, como que vocês passavam um tempo junto antes do celular? O que vocês faziam? É verdade, boa pergunta, não sei responder. Né? Sheratzim, o homem está sempre correndo, o homem que digo o ser humano. Eu fico me perguntando para mim mesmo, pessoal, para onde eu estou correndo? Terminou a reza, eu saio correndo. Uma vez a pessoa precisa sair correndo, outra, acontece. Mas a pessoa sempre, o fim da gente está correndo. Eu estou correndo para minha Parnassá. Quem falou que minha Parnassá está mais lá, saindo 30 segundos antes, do que ter ficado escutado mais um Kadish, e talvez minha Parnassá venha em triplo. Aonde eu estou correndo? Quem controla o meu tempo? Quem manda em mim? E, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós. Eu faria para mim mesmo também, mas já que estou falando de churro, então vou me incluir. Quem de nós alguma vez levou o jornal Estado de São Paulo, ou Folha de São Paulo, o Globo, o New York Times, aonde a pessoa estiver escutando, o churro, tanto faz, para a sinagoga e abriu ele e leu na sinagoga? Alguém, já viu alguém fazendo isso? Não. Mas, pessoal, olhem o que a geração fez com a gente, é um teste difícil mesmo. Hoje em dia, quem não faz isso?
Quem é o gadolador do mundo? Entendeu? Não interessa quanto ele estuda por dia. Que pode testemunhar sobre si mesmo, eu nunca mexi no celular durante a tefilá. Difícil isso. Quem controla o meu tempo? Quem manda no meu tempo? Se eu não consigo, pessoal, estou falando comigo mesmo e que sou eco. Se eu não consigo, pessoal, ficar na hora da Hazará, sem mexer no meu, que for lá, qualquer programa que eu tenha lá, qualquer WhatsApp, qualquer coisa que seja, pessoal. Então, de novo, pessoal, é uma coisa que virou um vício. Tudo que eu não consigo ficar sem fazer, cientificamente falando, isso é um vício. Se toda vez eu chego em casa, preciso dar um chute na porta, eu sou viciado em chutar a porta. É um vício. Se eu for num psicólogo, num psiquiatra, ele vai falar, você é viciado. Ah, é tão grave chutar a porta? Pessoal, nós estamos vivendo num mundo que nós precisamos da tecnologia, indiscutível, ela é muito importante, no question, mas é necessário sempre fazer um apanhado de como que eu estou entrando nisso. Louco? Anda na rua e vê as pessoas. Se a gente pegar um bisavô ou um avô que faleceu, fazer Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos, deixar ele no meio da Avenida Paulista, no meio da Avenida Angélica, olhando as pessoas, ele vai falar, por favor, me mata de novo. Não tem ninguém olhando para ninguém. Não tem ninguém falando com ninguém. Quem controla o meu tempo? Eu? Eu tenho mais tempo, sim. Mas na verdade acabo não tendo tempo nenhum também, se eu não prestar muita atenção sobre isso. Eu tenho que ter tudo visualizado no mesmo minuto. Eu tenho que ter cada post do Instagram ou do Facebook ou de qualquer outra coisa, pessoal, Baruch Hashem eu não tenho, mas visto. Eu preciso descobrir quem ficou noivo e noiva antes do noivo e da noiva, que não é difícil mais hoje em dia. Mas, Bruco, pelo quê? Você ficou noivo? Ah, sério, não sabia. Ah, é verdade, estou ficando agora. Tá? Não estou exagerando, realidade. Realidade. Não é? Então, pessoal, presta atenção. Às vezes eu fico imaginando comigo mesmo, por exemplo, pessoal, eu vou aproveitar, me permitam com todo carinho. Como que é possível, não somente aqui, em qualquer lugar estou falando, como que eu posso estar num shiur usando o celular? Eu virei um viciado. Eu estou falando daqui, estou na sinagoga, pronto, quando não é Shabbat. Como assim? Eu preciso me controlar. Quem manda em quem? Quem serve quem? Eu preciso do celular indiscutível. Mas presta atenção, para ele me servir ou para eu servir ele? Se alguém chegar para algum de nós e falar, olha, eu vou te vender um carro. O único problema é que você tem que passar de uma semana, um dia na concessionária. Eu não falei 6, falei 1. Ninguém vai comprar esse carro. Vou falar o quê, meu Habibi? O carro vem a me servir ou estou servindo ele? Pessoal, pergunta difícil de ser respondida. Quem serve quem? O celular me serve, a tecnologia me serve ou eu sirvo ele? Depois eu peço para os meus filhos, não mexe. Como assim não mexe? Como assim não mexe? Tem momentos que eu não mexo, fora aquelas horas que eu estou dormindo e ele está ligado e cada vez que tem eu faço assim. Pessoal, no mundo da psicologia hoje e da medicina hoje, existe algo chamado nomofobia. O que quer dizer isso? São pessoas, é uma doença caracterizada, que a pessoa não consegue ficar 1 minuto sem o celular dele por perto. Nomofobia. Tem outra coisa muito interessante da nossa geração, chamada... É para ficar 1 minuto sem celular, ele já está mexendo. Tem outra coisa chamada, pessoal, olha que interessante, estou brincando. Só no bom humor. Pessoal, presta atenção, selucinação. O que quer dizer isso, pessoal? Isso é um problema científico, uma doença, que é uma alucinação que a pessoa acha que o telefone dele tocou, ou ele recebeu alguma mensagem, ele olha e não tem nada e ninguém ligou para ele. Isso é uma doença, pessoal, que nossa geração, selucinação, tá bom? É o seguinte, será que a gente consegue, queridos, em algum momento ficar sozinho? A pessoa não sabe mais ficar, não sozinho, consigo mesmo. Se eu estou sem o meu celular por perto, é incrível. Terminou a Hazará da Tefilá. O que a pessoa faz? Mas são 30 segundos, eu não consigo ficar sozinho. Fica com você mesmo, não fica sozinho. Fica com Hashem. No elevador. Já viu 1000 vezes a mensagem. Relaxa. Pronto. É isso mesmo. Antigamente, quando estava com jovens, eles perguntavam talvez quantas estrelas tem um hotel. Hoje em dia eles perguntam quanto rápido é o Wi-Fi do hotel. Who cares quantas estrelas tem? Tem Wi-Fi? É rápido? Essa é a nossa geração.
Mas ainda assim eu preciso, de vez em quando, falar, uau, quanto ela me serve e quanto eu sirvo ela. Quem manda em quem? Eu fico pensando, será que ter tudo na hora, no mesmo momento, é um teste de geração? Por isso que a gente está conversando, não é nada grave, mas a gente precisa estar ciente disso para melhorar cada vez um pouquinho mais. Será que isso não traz um pouco de frieza e apatia, pessoal? Eu queria contar para vocês uma coisa que acabou de mudar o meu dia. Eu cheguei em casa, contei para os meus filhos e para minha esposa em momentos diferentes naquele mesmo dia. Sabem que Rav Israel Misalant, o famoso mestre do Mussar, 1800, viveu na época de 1800, ele conta que como que começou esse movimento de Mussar, de ética, de Midot, de trabalhar as características do Yehudi. Ele conta que Rav Israel Misalant morou em São Petersburgo. Ele conta que num casamento que ele estava presente, o noivo era o sapateiro. E no público, os convidados, um dos convidados falou para o noivo em algum momento, no casamento, falou, olha, o meu sapato está descolando, será que eu posso passar amanhã, depois do casamento, para colar ele de novo? Quando o Rav Israel Misalant estava naquele casamento, ele percebeu isso e ele falou, olha, a geração não pode mais continuar assim. Foi daí que a história conta que esse grande homem, que é um gigante, criou o movimento de Mussar, de ética, de comportamento, de trabalhar as midot. Eu, pessoal, fico questionando para mim mesmo, será que a gente não está voltando no mesmo ponto? Por que eu falo isso para vocês? Faz poucos dias atrás eu estava em algum Beit HaKnesset, e aí eu entrei no Beit HaKnesset, eu estava sentado, e tinha uma pessoa atrás, estudando Gumará, antes de começar a reza. Uau, que bonito, era muito cedo a reza, e a pessoa estava estudando lá ainda antes, falei, uau, que lindo. E continuou rezando, e no fim da reza, essa pessoa levanta para arrecadar fundos, e para ela dar cada passo, demorou mais ou menos uns 6, 7 segundos. Cada passo. A pessoa tinha uma tremedeira no pé e não conseguia andar direito. Essa pessoa foi, tinha 20, 30 pessoas no minhar, era muito cedo. Então essa pessoa foi e começou a pedir para passou e um podia dar, outro podia dar, e na verdade tinha 20 pessoas. Ninguém sabia que essa pessoa ia vir lá, então cada um foi dando. Na volta, essa pessoa indo chegar no caminho dele, essa pessoa pegou e soltou o dinheiro no chão. Caiu o dinheiro, mas jogou, não caiu, essa pessoa jogou. Aí, uma das pessoas que estava lá presente até falou, olha, vamos ajudar, e pegou o dinheiro de volta, até que o outro retrocou para ele, foi ele que jogou, deixa aí. Como assim deixa aí? Pessoa que não consegue andar, que veio de longe, que está triste, como assim deixa aí? Se Rav Israel Misalant tivesse aqui, ele ia falar, uau! Rezando com minyan, de tefilin, que kadosh, mas espera aí, e o homem do seu lado, que frieza, mas tem muito shlichim, mas presta atenção, é um homem que não consegue andar, se ele veio de 2 esquinas de lá, que foi o caso que eu perguntei para ele, andando, para chegar às 5 da manhã na sinagoga, que era o minyan, queridos, ele andou pelo menos meia hora, e aí, eu estava presente na sinagoga, falei para ele, uau, da onde você é? Começou a contar a história dele, ele falou assim para mim, olha, na verdade eu não joguei o dinheiro porque era pouco dinheiro, porque eu vi que tinha 20 pessoas aqui e ninguém sabia que ia vir. Ele falou, dos 20 participantes que estavam aqui, todo mundo me deu alguma coisa. Eu falei, então por que você ficou chateado, você jogou o dinheiro no chão? Ele falou o seguinte, olha, sabe por que eu joguei? Porque nenhuma das pessoas que deu dinheiro olhou na minha cara. Ninguém. Eu preciso do dinheiro, eu preciso infelizmente, não queria precisar, mas eu preciso também que me tratem como gente. E esse senhor, muito educado, tremendo, com olhos lacrimejando, começou a chorar. Eu falei para mim mesmo, uau, geração smartphone, espetacular, mas tem algumas coisas que a gente precisa tomar algumas vacinas e colocar alguns band-aids. Quanto frio eu sou. Antigamente, quando a gente escutava de alguém que se machucou alguma coisa, a gente ficava comovido. Hoje em dia, você abre as notícias, um se machucou, são 200 que se machucaram. 300, avião cai. Ah, óbvio que avião cai, tá, pula, isso aqui todo mundo já sabe. Pessoal, a gente nem olha mais para quem está na nossa frente. Ele falou, não é pelo dinheiro, ninguém olhou para minha cara. Falei para mim, uau, que mensagem eu tomei, eu voltei para casa, falei, uau, Hashem, o que aconteceu comigo? Falei, você tem razão, eu preciso mudar. E o que o tempo fez com a gente, pessoal? Não existe. Ah, mas meu macer já está full. Diz o Rambam, não tem problema. Mas uma palavrinha
é obrigado a dar. Inclusive, diz o Rambam para a gente, maior do que o mérito do dinheiro, sem desmerecer, é como eu dou aquele dinheiro. Ah, mas eu falo com as pessoas olhando no celular. Espera aí. Poxa vida, olha para a cara da pessoa. Você não pode dar mais, eu sinto muito, mas olha para os olhos da pessoa. Eu acho que foi isso que Avram Avinu, queridos, falou na hora da Kedah. Quando Hashem chamou Avram Avinu falou, Hinene, eu estou aqui. Eu nunca entendi isso. Óbvio que você está aqui. Avram Avinu falou uma das coisas com o século 21, eu estou aqui. Estar aqui agora olhando para você, estar aqui com você, não pensando no post do Instagram, não no like do Facebook, não alguma coisa assim, uau, isso é Hinene. E precisa ser um homem grande para estar aqui agora conversando com alguém. Alguém fala, posso te pedir um conselho? Pode, eu estou ouvindo, vai falando que eu estou ouvindo. Como assim? Você não está me ouvindo, você está me escutando com o ouvido igual o cavalo escuta. Um ser humano escuta com olhos também. É isso mesmo. Olhem que o Gaon de Vilna fala, pessoal, terminando, olhem que espetacular. O Gaon de Vilna costumava dizer, quando eu vi isso, mudou minha vida, olha, estude o que você estiver estudando como se tivesse só uma pessoa no mundo. Pega aquela Daf de Gemara que você está estudando como se tivesse só uma página de Gemara no mundo, disso o Gaon de Vilna. E como se fosse a sua única hora de estudo. Pessoal, é o que chama aí no mundo de qualidade de tempo, não quantidade, é a qualidade. Quanto eu consigo ficar desligado, pessoal? Quanto eu consigo fazer 3, 4 funções ao mesmo tempo? Ninguém consegue. Poucos são que conseguem escrever com uma mão e tocar piano com a outra. Relações interpessoais e também vírgula com a Kadosh Baruch Hu, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que me desligar para poder me ligar com ele. Hashem, com ele meu marido, com ela minha esposa. Uma lição de casa que eu falo para mim mesmo, quando eu saio andar com minha esposa, nem eu nem ela, ninguém leva o celular. E se, poxa vida, se meu pai e minha mãe, Zichron Libracha, saíram sem celular, e se a vida continuou e a família continuou, Hashem vai ajudar aqui no mérito da Messirut Nefesh, se não levar o celular não vai acontecer nada. E se, como assim? E se meu casamento não continuar? Por que eu não faço essa pergunta? Porque como que eu vou andar com ela no celular na mão? Eu estou com ela, eu estou com o celular. Nem sei, de repente eu olho, ela nem está mais lá, eu nem percebi porque eu estou no celular. Ou vice-versa. Vai andar com o marido, deixa o celular no carro, deixa em casa. Vai conversar com o amigo, desliga aquela porcaria. Fala, olha, agora não. Porque você me serve e não eu te sirvo. Que Bezat Hashem a gente possa ser Ben Chorim. E lembrar que a definição de liberdade de acordo com a Torá é a Chodesh Hazel Lachem. Diz os fornos, como a gente mencionou e quando a gente termina, quem controla o tempo? E agora a gente responde a história que a gente falou. A gente falou que na história, perguntaram para o Rav, olha, ele abriu mão do Olam Haba dele. Por que ele ganhou em troca? Arichut Yamim, uma vida mais longa ainda. Mas ele perdeu o Olam Haba dele. Disse o Rebbe para aqueles Hassidim que fizeram a pergunta, se ele fez certo, ele fez mais do que certo. Porque vida longa vale mais do que sem desmerecer Chas v'Shalom, estar junto no Olam Haba com o Baal Shem Tov. Por quê? Porque cada minuto de vida a mais, cada momento de vida a mais é uma eternidade. E vai saber o quanto você vai conseguir fazer. Então ele fez muito bem o Hassid de abrir mão de estar no Olam Haba com o Baal Shem Tov para ter Arichut Yamim. Que Bezat Hashem a gente tem Arichut Yamim, não só em tempos, quando a gente vai no hospital lá fazer um exame de sangue, coisa de rotina, a gente vê, você tem tantos dias, tantos anos, tantos meses, que a gente possa ser Zaken Baba Yamim, usar isso, e que a tecnologia nos sirva, e que nós não venhamos a servir ela, Bezat Hashem.